Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, o primeiro assunto de hoje é a manchete do Estadão, do jornal do Estado de São Paulo, um dos mais importantes do país. Manchete, o título principal da primeira página diz: Lulinha admite que careca do INSS pagou viagem a Portugal. Foram de primeira classe para Portugal, não sei se pousaram em Lisboa ou no Porto, mas foram para Aveiro, que fica bem entre Lisboa e o Porto. É a Veneza portuguesa. O careca do INSS queria mostrar a Lulinha um galpão que ele estava comprando lá, e o objetivo era fazer uma empresa de produção de maconha medicinal. O careca do INSS parece que já tinha uma empresa, World Cannabis, em Brasília. E o Lulinha, formado em biologia, estudaria a plantação da cannabis sativa em estufas. Não sei se em Brasília, porque em Brasília que ele conheceu o careca do INSS. Tudo isso que eu estou falando está lá no Estadão, e o Estadão obteve através de pessoas que conversaram com o Lulinha, e o Lulinha contou essas coisas, né? E ia muito a churrasco com caipirinha na mansão da Roberta Luxinger. A Roberta é neta de um dos grandes acionistas do Credit Suisse, já não é mais acionista, foi mulher do Protógenes Queiroz, que quando saiu do Brasil, se refugiou na Suíça. E ela virou lobista aqui, com todo o know-how que tem de Polícia Federal e de banco. E apresentou o careca para o Lulinha. E os convidava habitualmente, com frequência, para churrascos na mansão dela no Lago Sul, com caipirinha. Bem popular o encontro. E a viagem para Portugal é que não foi tão popular assim, foi primeira classe, certamente hotel 5 estrelas, né? Comida maravilhosa, vinhos maravilhosos, suponho. E Lulinha disse que não faz mal que tenham aberto o sigilo bancário dele e das contas, que daqui a pouco vai ter resultado já na Receita, porque vai demonstrar que ele não recebia a mesada de 300 mil. Eu já disse aqui para vocês, ele está já calejado e certamente não vai deixar rastro de alguma coisa heterodoxa, né? Quem deve saber mesmo das coisas é a Roberta Luxinger. E ele agora está na Espanha. Ninguém sabe o que o sustenta. Está vivendo na Espanha. Eu não sei porquê, não entendi porque Lula diz uma coisa, mas faz outra. Os governistas estavam impedindo durante muito tempo que ele fosse convocado, etc. Mas se ele não tem nada a esconder, vai lá e esclarece tudo. E sai livre, e leve. Não. Bom, tem uma outra questão do livre e leve, né? Que isso tudo pega no pai dele, que é candidato à reeleição, se não esclarecer. Aliás, também pega em Lula o fato de ele ter indicado o Toffoli, que foi quem inventou esse inquérito do fim do mundo, e quem está lá envolvido, enrolado com o Master, e querendo sigilo, encobrir tudo desde o início, né? Enfim, o Master é outra questão para o Lula, que o Master, a história do Master nasceu na Bahia, no governo de Rui Costa, ministro de Lula. Por isso o Jacques Wagner também está tão preocupado com isso. E por falar nisso, o Valdemar da Costa Neto, no Roda Viva, disse que vai pegar meio mundo abrir as contas do Master. Por isso está
tanta gente no Congresso, principalmente os presidentes da Câmara e do Senado, não, senta que o leão é manso, não vamos abrir CPI, não, tem outra CPI pela frente, não. E assim aconteceu com o Moraes, que fez literalmente das tripas ao coração, pegou uma ação arquivada, morta, exumou-a, ligou ali o fato de ele ter sido o relator daquela ação, e aí passou por cima do relator natural, André Mendonça, do caso Master, e deu um habeas corpus num mandado de segurança para não bloquear, para romper o sigilo das contas da Marília Dias Toffoli, ou seja, MariDT, né? O relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, vai recorrer, não acho difícil, porque habeas corpus não pode ser dado para pessoa jurídica. Habeas corpus, corpo de pessoa física. Se exige notável saber jurídico para ser ministro do Supremo. Foi dado numa ação morta, exumada. Até agora eu não vi nenhuma manifestação do presidente Supremo sobre a aberração. E, aliás, esse envolvimento, Master e ministros do Supremo, é óbvio, né? Um contrato de 129 milhões. É como o Sol tivesse se aproximado da Terra, um excesso de luz e de calor. Então, os presidentes da Câmara e do Senado fingem não ver o óbvio, que a urgência urgentíssima é premente que os representantes do povo, sob pena de serem punidos pelo voto do povo, nunca mais o voto do povo chegar perto deles, inclusive do outro, que não é mais presidente do Senado, que agora é candidato ao governo de Minas Gerais. Não pode passar assim como se nada tivesse acontecido, como se nós fôssemos um bando de desmemoriados, de anencéfalos, de destituídos de qualquer tipo de caráter, que não soubéssemos absolutamente nada sobre cidadania e respeito às leis. Não? Bom, por falar nisso, né, eu falei, Master está com André, agora está com André Mendonça. Mas por que o Master foi para lá? Vocês sabem o valor do terreno que foi oferecido ao Master por um deputado, e só porque está essa oferta do deputado no negócio que não saiu, um terreno em Trancoso, deputado João Carlos Bacelar, da Bahia, ofereceu, achou que, parece que o Porcaro andava muito por lá, né, com todos os seus convidados, e parece que a casa era alugada, tanto que a dona da casa de festas estava reclamando dos excessos lá dentro e tal, né? Não era o Epstein, não, era o Vocaro. Né? Mas ela, de certo, viu alguma semelhança, mas ofereceu um terreno em Trancoso, 250 milhões de reais o valor. Porcaro só não comprou porque já estava em dificuldade com o Master. Que dinheirão, hein, deputado? Que terrenão. Mas, enfim, aí Toffoli viu a oportunidade, opa, está citando, tem um deputado envolvido aí, vai para o Supremo e é comigo. A minha toga vai ficar em cima para ninguém ver. E aí a gente conhece o resto da história. Né? Esse é o Brasil de hoje. Por isso a necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito por parte dos representantes do povo, bem aberta, bem transparente, para o povo ficar sabendo. Porque eles são funcionários do povo brasileiro. O Estado está a serviço da nação, meu Deus do céu. Hoje eu vi um trabalho de uma universidade lá do Rio Grande do Sul dizendo que
a nação é produto do Estado. A estatização cega, fanática, ideológica, dogmática, faz isso na cabeça de estudante. Terreno de 250 milhões. Só para terminar, Moraes negou de novo mais um pedido da defesa de Bolsonaro de, por razões médicas, estar com cumprimento de pena de 27 anos em prisão domiciliar humanitária, tal como está a Collor, por exemplo, né, que tem menos doenças que Bolsonaro. Mas eu fico sonhando em conhecer juízes que sejam isentos, distantes das partes, destituídos de qualquer sentimento de amor ou de ódio pelas partes. Né? Esse é o juiz ideal. A justiça é cega e pondera uma balança entre defesa e acusação. Né? É a Temis, que recebeu o batom da Débora. Esse é o Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.